Bolsonaro foi o presidente que mais concedeu títulos provisórios e definitivos para fins de reforma agrária. E fala que os dados oficiais de 2019 a 2021 foram 84 mil titulações definitivas. A última vez que eu estive aqui, o senhor aí, foi na CPI do MST. E hoje o presidente passou um vídeo de algo que eu não ouvi dizer. Porque o senhor está falando muito bonito, mas a realidade é diferente, a realidade é cruel com essas famílias. E estivemos, eu, Ricardo Salles, Rodolfo e outros deputados que estão aqui presentes, que eram integrantes da CPI, para ver a realidade dessas famílias acampadas, assentadas. E a realidade é muito dura, muito cruel. Famílias em barracos, chão batido, sem acesso à água, sem acesso a trabalho, sem acesso à dignidade, sofrendo, na expectativa de uma vida inteira de ter um título definitivo, provisório ou definitivo, para ter uma autonomia, para ter o que legar à sua família. E anos se passando e nada é feito. E nós chegamos a uma situação absurda, em que nós vemos que a reforma agrária vista pela esquerda foi suspendida no governo Dilma, porque o TCU observou que não pode um movimento clandestino, um terceiro que não faz política pública, que a lei não delega a função de fazer política pública, ser responsável por simplesmente escolher a terra que vai ser destinada à reforma agrária, porque o MST faz isso, ele invade a terra e diz, aqui vai ser feito um acampamento, aqui vai ser feito um assentamento, e simplesmente o INCRA aceita que um entre clandestino, e muitas vezes criminoso, porque usa da violência e da ameaça, escolhe a terra onde vai ser feito a reforma agrária, e também escolhe as pessoas que serão beneficiadas, infringindo o artigo 37 da Constituição da impessoalidade. Com base nessas flagrantes ilegalidades, o TCU mandou suspender a reforma agrária tal como era feita pelos governos de esquerda e estabeleceu que a lei fosse cumprida, a lei que estava sendo descumprida. Quem fez essa moralização foi o governo Bolsonaro, que fez uma plataforma onde a pessoa que quer ser beneficiada vai lá e se inscreve no seu CPF, vê se cumpre os requisitos. Aliás, tinha uma série de irregularidades. Aposentados, pessoas, funcionários públicos, pessoas mortas, pessoas com sinais externos de riqueza, todas estavam sendo beneficiadas. Para tudo, disse o TCU. O Bolsonaro moralizou. O que fez quando o PT voltou, Lula 3? Acabou com essa plataforma de moralização e disse que tinha que ser retomados os velhos métodos, com o intermediário MST, que já não era mais necessário. Porque se para você escolher terra para fins de assentamento, você faz um leilão público. Quem quer destinar terra para a reforma agrária? Inscreve sua terra aqui para ser vendida publicamente, num pregão, num leilão. Quem quer ser beneficiado, se inscreve. A gente cruza os dados dos sistemas eletrônicos das plataformas de governo para ver se essa pessoa tem realmente os quesitos técnicos para isso. E aí nós vemos, inclusive, essas pessoas em situação análoga à escravidão, com esse sonho da propriedade. E vou dizer, ministro, não foi só a renovação de CCU que o Bolsonaro fez. O senhor falou aqui, Bolsonaro só fez apenas renovação de CCU. A diferença do governo do presidente Lula e do governo do presidente Bolsonaro é que o presidente Bolsonaro não entregou 1 centímetro de terra. O que ele fez foi dar CCU. Não, Bolsonaro não fez apenas renovação de CCU. Bolsonaro foi o presidente que mais concedeu títulos provisórios e definitivos para fins de reforma agrária. E fala que os dados oficiais de 2019 a 2021 foram 84 mil titulações definitivas. E entre provisórios e definitivos, que tem várias aí nomeações dos provisórios, são 452 mil titulações dadas às pessoas que estão nessa situação. E os dados são alarmantes, porque nós temos 87,9 milhões de hectares de áreas de assentamentos para as famílias destinatárias de reforma agrária. 87 milhões de hectares, enquanto que, para cultivo de grãos no Brasil inteiro, nós só temos 61 milhões de hectares. E aí vem o dado, a comparação. Pô, toda a nossa agricultura pujante, que sustenta a balança comercial, tem 61 milhões de hectares e é uma avalanche de exportação, de orgulho nacional. Enquanto que os 87 milhões, que é maior do que a área agricultável, estão famílias, centenas de famílias, que infelizmente, segundo o dado do Censo Agropecuário, do IBGE, a produção agrícola dessas famílias não chega a um salário mínimo por mês em média. Ou seja, pessoas estão sim em situação de miséria, em situação de pobreza, em situação de indignidade. Ou seja, nós queremos uma reforma agrária feita dentro dos parâmetros legais, feita dentro da dignidade. E como é que se faz dignidade? É dando título, é dando autonomia, é dando independência, é a libertação das pessoas. E não a escravização das pessoas, mantendo-as por 10, 20, 30 anos. Teve pessoas aqui
que ousaram contrariar o movimento, porque o Stedley também esteve aqui. E ele falou, quem não cumpre a lei do movimento, porque dentro dos assentamentos nós temos uma lei própria do movimento. Quem não vai, naquele movimento ali, naquele vídeo que a gente passou, tinha um galpão que era de maquinário que estava sendo usado para doutrinação ideológica. As famílias que não iam semanalmente receber essa doutrinação ideológica eram punidas e excluídas do beneficiamento da reforma agrária. Então isso é um absurdo. Nós não podemos consentir que isso aconteça. Por isso, ministro, vamos resolver a reforma agrária de uma vez por todas. E não conservar essa... Ou é uma estratégia. Talvez seja uma estratégia manter essas pessoas nessas terras, porque as terras ficam no poder dos assentados, ficam no poder dos movimentos, e as pessoas ficam num clientelismo eterno político. Porque muitas daquelas pessoas que a gente entrevistou disseram, em época de eleição, nós somos... Os líderes nos dizem para quem a gente tem que votar. Isso aqui é testemunho público que está registrado na Câmara dos Deputados. Então, ministro, vamos resolver? Vamos dar titulação definitiva e provisória. Vamos superar os dados recordes do Bolsonaro, de 400 mil titulações entre provisórias e definitivas. Vamos dar autonomia e independência para essas pessoas. Porque é isso que a gente quer, é isso que elas merecem.